Cumprimentamos a todos que usam as revistas da CPAD, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Te pedimos aí, dê um like, um gostei aí, um joinha, se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp, que eu envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas: Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix, você vê CPF, 331-957-81620. Eu não sou pastor de igreja e também não sou aposentado. Se você puder nos ajudar, Deus com certeza estará lhe abençoando. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, com o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Wagner Gabi, que é pastor-presidente ali em Curitiba, Paraná. Já estudamos na lição 1, a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Na lição 2, missões transculturais, da sua origem na natureza de Deus. Na lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Na lição 4, missões transculturais no Novo Testamento. Na lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Na lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Na lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Na lição 8, missionários fazedores de tendas. Na lição 9, a igreja e o sustento missionário. Na lição 10, o desafio da janela 1040. E hoje vamos estudar a lição 11, missões e a igreja perseguida. Bom, hoje então vamos falar sobre essa perseguição que existe em vários países contra o Evangelho, contra a entrada do Evangelho. Se você entrar aí no site Portas Abertas, você pode pegar aí listas, de perseguição atuais. E aí você encontra os países que mais perseguem os cristãos, que mais proíbem a pregação do Evangelho lá. E encontra aqueles que ainda matam os missionários. Isso não são poucos países, muitos países. Hoje ainda é perigosíssimo você entrar e pregar o Evangelho ali. Precisamos de Paulos, precisamos de homens destemidos, corajosos e cheios do Espírito Santo. Aí sim o Evangelho vai penetrar essas nações. Então você vê uma lista de perseguição extrema e uma lista de perseguição severa. Hoje o primeiro lugar na perseguição é a Coreia do Norte. Aí seguida aí por Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão e Índia. Então esses são os piores, os maiores perseguidores. E a partir daí também vamos ver que existem aqueles outros. Em todos esses países, a pessoa que pregar o Evangelho está sujeita a morrer a qualquer momento. Principalmente nos países onde são dominados então pelo comunismo, pelo islamismo e pelo hinduísmo. E aí os outros países, vamos falar aí pelo menos mais 10, tem a Síria, a Arábia Saudita, Mianmar, Maldivas, China, Mali, Iraque, Argélia, Mauritânia, Uzbequistão e Colômbia, por incrível que pareça, Colômbia na América do Sul. País que persegue muito ainda os pregadores do Evangelho, os missionários. Vamos ver aí o texto áureo, que está em 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então veja que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo que todos aqueles que querem viver em Cristo, que querem viver de maneira
santa, irrepreensível, todos esses serão perseguidos. Jesus disse: se perseguiram a mim, imagine a vocês, né? Então, você tem que saber, se você é um cristão legítimo, verdadeiro, defensor da palavra de Deus, como ela está escrita, você será perseguido. Se você não está sendo perseguido, pode ter certeza, você não está sendo um cristão legítimo, verdadeiro, não está defendendo a palavra de Deus como ela é na verdade. E é o que acontece hoje. A maioria dos cristãos querem ser elogiados, querem viver em paz com todos, tranquilamente, né? Aí a norma da boa convivência, aí a norma do politicamente correto, né? E é assim que estão vivendo hoje. E aí, pode ter certeza, ninguém vai perseguir você. Pode até te elogiar. Aí, faça a sua escolha. Verdade prática. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então procure uma agência de missões, procure entrar em contato com os missionários, conversar com eles. Veja esses missionários aí que estão em países onde existe grande perseguição. Converse com eles, veja a situação pelas quais eles estão passando. Veja aí como é difícil, como é perigoso, como todo dia a pessoa está pensando: será que hoje eu ainda conseguirei chegar até a noite vivo? Será que a minha família conseguirá ficar hoje ainda em segurança? Não é fácil, é uma vida muito difícil. Se nós olharmos lá para a Bíblia, né, às vezes a gente lê ali em Atos dos Apóstolos, vê as viagens do apóstolo Paulo, e a gente se esquece de imaginar a situação, de se colocar no lugar dele e ver quais situações ele passou. Perigos de morte todo dia. Lembre-se, foi açoitado várias vezes, aprisionado, apanhou muitas vezes, foi dado até como morto. Veja bem, ele sofreu muito para pregar o Evangelho, mas combateu o bom combate, chegou ao fim da sua carreira, guardou a fé, e hoje nós conhecemos como um herói da fé. Mas quanto custou para ele isso? Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos hoje termos aí a Bíblia, né? Temos tantos escritos, tantos estudos bíblicos, tanta coisa maravilhosa para nós lermos e aprendermos. Veja 1 Coríntios 4:11, por exemplo, até 13. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Veja que tremenda situação. Vamos ver em 2 Coríntios 11, 22 a 28. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores,
me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Veja aí um relatório de um missionário perseguido, sofredor, que é o maior exemplo que nós temos na Bíblia, né? Ele aí está defendendo o seu apostolado. Veja que tanto 1 Coríntios quanto 2 Coríntios foi o tempo que o apóstolo Paulo deixou de receber ofertas da igreja e ele mesmo foi trabalhar fazendo tendas, porque os coríntios, a igreja de Corinto, não o reconhecia como apóstolo. E ele foi defender o seu apostolado e foi falar que ele sofreu muito mais do que os apóstolos. Ele passou por coisas muito mais difíceis que os apóstolos. E ele disse: se eles viram Cristo, eu também vi. Vamos ver a leitura bíblica em classe? Atos 6, 8, 9, 13, 14, 8, 1 a 4. Atos 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Então vemos aí o primeiro mártir, que foi Estevão, um homem cheio de fé, cheio do poder de Deus. Deus operava maravilhas através dele, sinais, prodígios e maravilhas aconteciam enquanto ele pregava o evangelho. E aí se levantaram alguns contra ele, acabaram levando ao sinédrio. Falsas testemunhas foram compradas e testificaram contra ele. Saulo estava presente quando foram apedrejá-lo, segurou até a roupa como testemunha ali, segurou a roupa daqueles que estavam apedrejando Estevão. E depois ainda foi perseguir os cristãos. E claro que nós sabemos que de perseguidor ele virou perseguido. Mas foi o início de uma grande perseguição à igreja, o exemplo de como a igreja pode ser grandemente perseguida por pessoas que são tremendamente religiosas, pensam estar fazendo até isso para agradar a Deus. Nesta lição, vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, a igreja nasceu em contexto de perseguição. Subtópico 1, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Subtópico 2, a igreja foi dispersada. Subtópico 3, a perseguição cristã é uma realidade. Tópico 2, a perseguição cristã na atualidade. Subtópico 1, em muitos lugares ser cristão é perigoso. Subtópico 2, Coreia do Norte. Tópico 3, como ajudar a igreja perseguida. Subtópico 1, conhecer a gravidade da situação. Subtópico 2, ore pela igreja perseguida. Subtópico 3, se envolva com a causa da igreja perseguida. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição e atualíssima lição. Vamos ver a introdução que diz: a perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a sua fé em Jesus. Muitas vezes, a obra missionária é realizada no contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Então veja, cerca de 360 milhões de cristãos que estão espalhados pelo mundo sofrem algum tipo de perseguição.
Será que no Brasil nós temos perseguição? Temos muita perseguição ao Evangelho. Nós vemos isso aí acontecer diariamente, né? Além da perseguição na própria igreja, que persegue cristão dentro da igreja, existe a perseguição de denominações, existe também a perseguição de quem nem pertence a nenhuma denominação também. O fato é que existe perseguição a qualquer crente que quer realmente ser crente, que quer defender a palavra de Deus do jeito que ela é. No Brasil, nós ainda temos vários lugares onde é muito difícil pregar o Evangelho. Existe perseguição e muitas vezes chega até a apedrejar missionários, expulsar missionários de cidades. Existe ainda no Brasil isso aí. Então existe a perseguição religiosa, existe a perseguição política e existe a perseguição cultural. Então ela abrange todas essas três áreas aí na nossa vida. Nós podemos enxergar bem claramente isso no Brasil atual. Então vamos nessa lição ver como a igreja no início, enfrentou esse tipo de problema aí de perseguição. Vamos ver que sofreram grande perseguição, sofreram muito, mas conseguiram chegar ao objetivo que Deus tinha para com eles, que era iniciar a igreja. E a igreja está aí até hoje, marchando, sendo perseguida, mas sempre vencedora, porque essa obra não é nossa, essa obra é de Deus. Vamos ao tópico 1. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Subtópico 1. A perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos Libertos, Atos 6:9. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras, Atos 7, de 1 a 53. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de o expulsarem da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja, Atos 7, 59 e 60. Então vemos aí que Estevão, um homem cheio de fé, de sabedoria, cheio do poder de Deus, foi então pregar o Evangelho, e a sabedoria demonstrada por ele, que vinha, claro, do Espírito Santo, da inspiração dada pelo Espírito Santo, fazia com que as pessoas se revoltassem, porque eles não tinham argumentos para vencê-lo pela palavra de Deus. Então eles se enfureciam cada dia mais. E também o Espírito Santo começou a usá-lo poderosamente em sinais, prodígios e maravilhas. Então, além de pregar com sabedoria, ainda vinha a confirmação da palavra de Deus com poder. Então esses religiosos se reuniram para tentar vencê-lo em discussões sobre a palavra de Deus e não conseguiam vencê-lo. E cada dia se fortalecia mais, cada dia ganhava mais almas, cada dia convencia mais pessoas de que Jesus Cristo realmente era o Cristo, era o Messias. Então eles ficaram cada dia mais enfurecidos, a ponto então de um dia pegarem Estevão e arrumarem testemunhas falsas, o acusarem, condenarem e o conduzirem para fora da cidade para o apedrejar. E quando foram apedrejados, aí então conseguiram ver coisa que nunca imaginaram na vida. Estevão teve uma visão celestial e ainda pediu a Jesus para não imputar a eles aquele pecado, imitando Jesus Cristo, querendo que eles fossem perdoados, que Deus não usasse de juízo contra eles, mas que eles tivessem ainda a oportunidade de serem salvos. Saulo estava ali, e isso foi importantíssimo para a conversão de Saulo. Ele, vendo esta situação toda, se levantou contra a igreja, mas aquilo ficou na memória dele, no coração dele, aquele testemunho de Estevão. Subtópico 2, a igreja foi dispersada. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria, Atos 8:1. Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus, Atos 8:4.
Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI. Bom, quando então os inimigos do Evangelho viram que Estevão foi morto, eles se animaram mais ainda. Saulo se enfureceu contra a igreja, levantou ali, liderou a primeira grande perseguição contra a igreja, entrava pelas casas, levava os cristãos presos, né? E ali vários cristãos fugiram da cidade. E teve ali uma grande vantagem, porque ali, dentre eles, Filipe, aquele que foi escolhido para ser diácono, fugiu para Samaria e lá o evangelho cresceu muito, porque a Bíblia diz assim, ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Então, sinais, né? Tem sinais que a gente ouve, tem sinal que a gente vê, né? Ouvir, por exemplo, uma profecia, uma palavra de sabedoria, de conhecimento. E ver um milagre, né? Ver um surdo ouvir, ver um cego ver um aleijado andar. Então, os sinais tem os que a gente então vai ouvir e tem aqueles que a gente vai ver. E Filipe estava ali sendo tremendamente usado por Deus, muitas conversões aconteciam. Então nós vemos que os cristãos fugiram, mas iam levando a palavra de Deus. Isso foi importante para que a palavra de Deus atingisse vários povos, né? Fosse divulgada em vários países. Começou assim, nessa grande perseguição, levantada principalmente com a chefia, né, da administração do apóstolo Paulo, que na época apenas conhecido como Saulo. Depois é que ele vai ter aquele encontro com Jesus na estrada para Damasco, onde ele estava levando cartas de autorização para prender os cristãos que estavam na Síria, que estavam em Damasco, e trazer para Jerusalém amarrados. Então veja que a igreja nasceu na perseguição e continua na perseguição. E hoje, no pleno século XXI, nós temos aí perseguição acontecendo, inclusive no nosso país, por incrível que pareça, e perseguição muitas vezes até semelhante àquela que teve naquela época. Agora, é claro, em outros países, né, principalmente países comunistas e islâmicos e hindus, né, aí a perseguição é maior ainda. Sob o tópico 3, a perseguição cristã é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar e ou executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e religiosas. De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar a sua fé em Jesus Cristo. E isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. Então veja que a perseguição continua, em alguns países mais, outros países menos, mas a perseguição ao Evangelho existe, é uma realidade, embora hoje muita gente talvez nem perceba isso, né? A maioria talvez dos cristãos nem perceba que existe uma perseguição, principalmente aqui no Brasil. E por incrível que pareça, ao invés de diminuir a perseguição tende a aumentar. Ela está aumentando nos países comunistas, países hindus, países islâmicos e também nos outros países que a gente pensa assim, deveria ter diminuído, que o povo evoluiu culturalmente, religiosamente, né, politicamente, vivem falando aí de democracia, né? Então a gente pensa assim, vai diminuir, então devia ter diminuído, mas não. Por incrível que pareça, tem aumentado em todo o mundo a perseguição aos cristãos. O mundo odeia quem é luz, né? As trevas não amam a luz, detestam a luz. Quem quer viver em pecado, detesta, odeia quem quer viver em santidade. Então, em países que vivem assim mais normalmente, os cristãos são apenas aí discriminados muitas vezes. Em alguns outros países, os cristãos chegam a ser até mesmo presos.
E em outros países, esses mais perigosos, mais perseguidores, os cristãos chegam a ser torturados e até mesmo mortos. Então você viu aí, esse mapa nós colocamos para você, disponibilizamos para você olhar direitinho essa perseguição, como está hoje aí, um mapa fornecido aí pelo portal Portas Abertas. De vez em quando dá uma entradinha nesse portal e aí você vai ver a situação que está da perseguição no mundo inteiro. E se você puder, ajude financeiramente, que eles precisam de ajuda. E para você dar essa aula nessa semana, você entrando no portal aí, Portas Abertas, você tem muito material, mas muito material mesmo, para que você possa estudar e dar uma ótima lição, explicar a situação aí real do que acontece hoje com a perseguição à igreja em todo o mundo. Aí você vai olhando ali, clicando nas abas lá em cima e vai vendo. Tem muito material mesmo, ótimo material para esta aula. Tópico 2, a perseguição cristã na atualidade. Subtópico 1, em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da Igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Artigo 5º, inciso 6, da Constituição Federal de 1988. Como o apóstolo Paulo, não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário. Atos 22, 25 a 29. Então, em muitos lugares do mundo, ainda é muito perigoso ser cristão. Mais perigoso ainda ser um cristão legítimo e que queira pregar o Evangelho. Então, tem muita gente ainda morrendo mesmo, sendo torturado, mutilado, sofrendo todo tipo de coisa, perdendo suas famílias por causa do Evangelho. Às vezes a gente está vivendo aqui no Brasil, vendo assim que a gente pode pregar o Evangelho por toda parte, tem igreja por toda parte, e a gente não tem noção do que está acontecendo no restante do mundo. Não tem noção de quantos missionários todo ano morrem devido a estarem pregando o Evangelho. É muita gente. Então, nós temos que estar sempre atentos, aí, orando e intercedendo a Deus por essas pessoas. No Brasil, nós temos a lei que nos protege na Constituição, mas estamos sempre sendo perseguidos. E a ideologia que o país hoje defende, né, que a liderança do país hoje defende, é uma ideologia contrária ao Evangelho. Temos que tomar todo o cuidado, porque podemos aí, de repente, perdermos vários direitos adquiridos e começarmos a sofrermos uma perseguição que nós nunca nem imaginamos. Então, sejamos vigilantes, principalmente aí, politicamente hoje, é muito importante que nós só votemos em candidatos que sejam evangélicos, mas veja bem, evangélicos que defendem a palavra de Deus, que estão firmes com Jesus, porque eles poderão lá influenciar nas leis, não deixar passar leis contrárias à palavra de Deus. Poderão fechar as brechas que vão surgindo e os nossos inimigos querem
que nós preguemos cada dia menos o Evangelho, querem prejudicar cada dia mais a igreja, e existem várias leis, mas muitas mesmo, engavetadas, que são contrárias à igreja e o bom funcionamento da igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado e agirmos sempre que houver uma eleição, tanto faz eleição para vereador, para prefeito, para deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, sempre cuidado, porque você precisa colocar sobre você alguém que é de Deus e não alguém que defende Satanás, ou alguém que está em cima do muro aí e tentando ganhar o seu voto, te enganando. Porque na primeira oportunidade ele se vende para prejudicar a igreja e o trabalho da igreja. Subtópico 2. Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início desse século. Nestes últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso. E, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Há muitos missionários que se arriscam para levar o Evangelho para os norte-coreanos. Então você vê, Coreia do Norte, extrema perseguição aos cristãos. Coreia do Sul, vizinha, mesmo povo, mas divididos por um sistema de governo completamente diferente. Coreia do Norte, comunista, e propaga a adoração ao seu líder. Coreia do Sul, onde tem uma igreja imensa, que é considerada a maior igreja do mundo hoje, a igreja evangélica. Então veja que Satanás levantou então uma parte do povo coreano para ser inimiga total da outra parte. As igrejas que existem lá hoje na Coreia do Norte são 2 ortodoxas russas, uma católica romana e uma protestante. Elas existem como prova de que a Coreia do Norte tolera a religião. Então veja, é uma fachada, né? Quem manda realmente é o governo e eles só falam aquilo que o governo permite, mas para oficialmente aparecer como tendo outras religiões, então eles deixam que aconteça. Em todo o país, pessoas que podem ser identificadas como cristãs, mas na verdade não podem ser cristãos, mais ou menos 500 mil pessoas em todo o país. Lá é proibido a adoração a Deus. O culto tem que ser feito dirigido ao Estado e ao próprio ditador. Então, oficialmente, aparece aí como tendo lá protestantes, católicos romanos, budistas. Os verdadeiros crentes são ocultos, ninguém sabe que eles são crentes. Se alguém souber, pronto, eles morrem imediatamente. Inclusive suas famílias. Então veja que milhões de pessoas passam fome, são exploradas pelo governo. Existe um regime realmente totalitário que persegue muito mesmo a qualquer um que se disser que é cristão. Eles não deixam ninguém passar para a Coreia do Sul e nem deixam ninguém da Coreia do Sul passar para lá. É proibido qualquer tipo de comunicação entre eles. E vivem ameaçando destruir a Coreia do Sul. Vivem ameaçando vários países. Talvez você entenda hoje porque, por exemplo, aquele ex-presidente que agora pode voltar nos Estados Unidos, o Trump, porque o mundo, porque Satanás tenta de toda maneira impedir que ele assuma o governo dos Estados Unidos. Porque ele foi um presidente que começou a ter uma certa amizade com o ditador da Coreia do Norte, possibilitando até de haver no futuro aí uma maior aproximação, até uma amizade, até uma liberação de cristãos. Por trás de todas essas ações políticas sempre existe
ali a religião sempre está presente. E a luta de Satanás para impedir que o Evangelho prossiga e alcance o mundo. Então oremos, intercedamos pelas pessoas que estão ali ocultas e tentando converter as pessoas, falando de Jesus para essas pessoas. Tópico 3. Como ajudar a igreja perseguida? Subtópico 1. Conhecer a gravidade da situação. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas. Por exemplo, sites como Sename, Missão Portas Abertas e Voz dos Mártires prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Portanto, procure conhecer a dimensão do problema e se sensibilize com ele. Hebreus 13:3. Então veja, as mídias, elas trabalham recebendo dinheiro, são todas corruptas, na verdade, essas grandes mídias. Então, eles não se preocupam em informar as pessoas sobre essas coisas. Qualquer tipo de informação que vá mostrar a realidade desses países quanto à perseguição aos crentes, eles ocultam. Ou então eles minimizam, colocam como se fosse um probleminha bem pequenininho e já dizem logo que os cristãos estão exagerando, que não é assim não. Por quê? Porque eles recebem dinheiro para se comportarem assim. Falam muito em direitos humanos, está aí a ONU e tal, mas eles não falam a verdade. Você já viu a ONU dizer, por exemplo, que num país islâmico o evangelho não pode ser pregado lá, é proibido pregar lá? Já viu a ONU falando de cristãos sendo mortos, perseguidos? Você não vai ver isso. Já viu aí os telejornais mostrando essa realidade? Não mostra. Então, nós devemos pensar assim, olha, é muito pior do que nós somos informados. Nós ainda temos alguma informação, como esses canais citados aí, Portas Abertas, a Sename, Voz dos Mártires, mas é muito pouca informação. Eles também não conseguem muita informação, eles não podem penetrar nesses países assim, saber muita informação. Então eles sabem alguma informação que chega para eles através dos missionários que estão lá, mas eles estão ocultos, eles não podem nem ficar dando muita informação. Se forem descobertos, são mortos. Então imagine, é muito pior do que a gente está falando aqui. Então todo cristão deveria ser informado sobre a situação do mundo hoje. Quantos milhões de pessoas, bilhões de pessoas, nunca ouviram falar o nome de Jesus? Todo cristão deveria saber disso. Toda igreja deveria ter um culto de missões, deveria então informar as pessoas sobre a situação da perseguição aos cristãos, perseguição ao Evangelho em todo o mundo. E levantar sempre o povo para orar e interceder. Subtópico 2. Ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Por isso, ore para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam neste contexto tenham coragem, não desanimem diante das perseguições. Efésios 6, 19 e 20. Ore por proteção de suas vidas, de suas famílias e suas comunidades. Ore também pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Ore para que se arrependam e se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo. Veja, nós estamos vendo aí essa confusão, essa guerra do Hamas e Israel. Tem cristão orando, dizendo, Deus, ajuda Israel a matar todos os membros do Hamas, a acabar com o Hamas. Então, mas não tem isso na Bíblia. Não tem esse ensino no Novo Testamento. Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos, abençoá-los. Nós temos aqui que estar orando e pedindo a Deus para salvar esses inimigos de Israel e também
para que Deus não permita que os soldados de Israel matem as pessoas. É isso que nós temos que pedir, nós temos que orar assim. Então vamos orar para que eles se convertam. O apóstolo Paulo não era perseguidor, não era inimigo, não se tornou um missionário, deu a vida pregando o Evangelho. Eles também podem chegar a serem assim. Então nós temos sempre que prestar atenção nos nossos sentimentos, na nossa oração, e sempre nos lembrarmos desses perseguidores do Evangelho por todo o mundo. Nós devemos sempre orar por eles, pelos perseguidores, para que eles se convertam. Orar pelos perseguidos, os cristãos, para que eles fiquem firmes na fé, para que eles não sejam atingidos pela ira, pela fúria de Satanás empregada aos cristãos através dessas pessoas. A intercessão é muito importante. Lembre-se sempre que você for orar, ore pelos missionários, ore por aqueles que são perseguidos. E na sua igreja, faça um culto de missões e lá peça para os irmãos orarem e intercederem pelos missionários. Você pode pegar aí nesses sites informações sobre a perseguição, sobre os missionários, na agência missionária de igrejas. Você pode pegar endereços dos missionários, escrever para eles, passar um recado pelo WhatsApp, orar sempre por eles. Ajude. Subtópico 3. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. Sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante do governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão da fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. 2 Coríntios 11, 22 a 28. Então se envolva, procure informações, procure orar, interceder, procure envolver a igreja nesse trabalho de intercessão pelos missionários, explique, mostre. Tem muito material na internet, nesses sites aí, né, Sename, Portas Abertas, Voz dos Mártires, tem muita coisa. Então você consulte, pegue aí material, passe aí um projetor, né, coloque lá, envolva a igreja, mostre a igreja, peça a igreja para lá interceder. E quem puder ajudar financeiramente, ajude. Quem puder entrar em contato com os missionários, é muito importante para eles esse contato. Conclusão. Infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa da sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Então sempre estejamos nos lembrando da igreja perseguida, dos cristãos que estão por toda parte pregando o Evangelho, estão sendo perseguidos, as suas famílias também estão sofrendo, muitos deles não têm um local próprio para dormir, não têm uma comida própria para comer, passam por frio intenso muitas vezes, por calor intenso muitas vezes, estão passando por dificuldades tremendas, precisam de nossa ajuda, precisam de nossa intercessão, e nós podemos fazer isso. Então, desperte para isso. Toda vez que for orar, lembra desses irmãos que estão precisando de intercessão. Vamos orar agora. Você que está nos ouvindo, você sabe que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Ele nasceu aqui como homem, viveu como homem, pegou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, ele levou sobre ele. E ele foi à cruz do Calvário morrer em nosso lugar. Nós é que tínhamos que morrer naquela cruz, mas ele morreu em nosso lugar. Mas ele ressuscitou, venceu a morte, foi justificado em espírito. Você crê nisso? Você é salvo agora. Você recebe o Espírito Santo agora. Comece uma vida nova com Deus agora. Se você quer ser um missionário, então fale com Jesus e ele vai dar um jeito de você ser missionário, de levar a palavra de Deus
a outros povos que necessitam. E Ele vai capacitar você, vai encher você do Espírito Santo e vai te usar em tremendos sinais, prodígios e maravilhas. Ore o Senhor, entregue a vida para Ele. Se você está doente, está enfermo, eu vou orar agora, receba a cura. Jesus te cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Eles estão pedindo perdão pelos seus pecados e estão agora entregando as suas vidas a Ti. Recebe-os por filhos, enche-os do Espírito Santo. Escolhe, Senhor, agora e capacita aqueles que o Senhor quer enviar, Senhor, para pregar o Evangelho em toda parte. Em nome de Jesus, capacita-os poderosamente. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, recebam a cura agora em nome de Jesus. Toca, Senhor Deus, agora e cura totalmente. Solta toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor Deus. Jesus levou naquela cruz nossas doenças, pecados, maldições, enfermidades, tudo que nos era contrário. Creia nisso, receba o seu milagre agora. Amém? Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. Dê aí um like, se inscreva no nosso canal. Se você deseja receber os slides daqui e mais estudos escritos, entre então em contato conosco pelo WhatsApp. Está aí, 99951520454. Eu envio para você gratuitamente. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.